Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento precioso na Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje num assunto tão importante que é sobre a nossa salvação. E seja bem-vindo, que você possa compartilhar essa live, que você possa curtir, né? Se tudo aquilo que for ministrado você entendeu, fez sentido para a sua vida, que você possa compartilhar com a sua família, com os seus familiares, amém? A gente é grato a Deus, né, por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui e vai ser grande, vai ser uma bênção, vai ser muito bom, tá bom? Vamos fazer uma oração, amém? Quero convidar você a nesse momento fechar os seus olhos e vamos falar com o Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esse dia na sua santa presença, te agradecemos porque esse é o dia que o Senhor nos fez e nós nos alegramos e nos regozijamos, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom, o Senhor é soberano e o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te damos graças por este momento precioso, aonde o Senhor falará conosco, aonde, Pai, nós já queremos te agradecer por espírito de revelação e de sabedoria. Queremos te agradecer pelas instruções que receberemos, queremos te agradecer porque seremos renovados, fortalecidos, seremos corrigidos e o Senhor vai nos dar a oportunidade de nos alinharmos à sua palavra. Te damos graças, Pai, por tua bondade, fidelidade e pela salvação gloriosa que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Te damos graças porque nós não estamos só, nós não somos órfãos. O Senhor enviou o teu Espírito, o Consolador, e queremos te dar graças nesta noite, Espírito Santo, pelo teu consolo, teu conforto, pela sabedoria que vem de ti sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Pai, nesse momento, a honra, a glória totalmente ao Senhor, pois só o Senhor é digno de ser adorado. Nós te louvamos mais uma vez, expressamos o nosso amor e a nossa gratidão por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, a gente está vivendo, né? Momentos são difíceis, dias são difíceis. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E realmente a gente tem tido momentos felizes, momentos alegres, mas também temos tido momentos de muita dor, de sofrimento, né, por conta de tudo isso que nós estamos vivenciando, às vezes pessoas próximas, né, a nós, ou familiares, ou não, mas que a gente tenta se colocar no lugar do outro e acaba sentindo essa dor, esse pesar. E uma das coisas que nós temos vivenciado nesses dias, por muitas vezes, e de uma maneira tão difícil, não que anteriormente não fosse, mas agora com essa doença, que esse Covid, dá a sensação de ter intensificado mais essa dor, porque a gente tem uma impressão de como se as pessoas estivessem partindo antes do tempo, que se não fosse esse Covid, talvez teria vivido mais anos, feito mais coisas, bom, enfim, o que a gente está tentando levar em conta aqui nesse momento é a dor e o sofrimento que a morte causa em cada um de nós, que vivenciamos o luto. E aí é interessante entender que, embora seja uma coisa, seja algo que todo ser humano sabe, todo mundo sabe, e a gente ouve muito, né? Se tem uma certeza que a gente tem, é sobre a morte, né? Todos nós sabemos que haverá um momento da nossa partida, da nossa separação, mesmo porque nós como cristãos, nós como nascidos de novo, nós entendemos que estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui de passagem, mas é difícil mesmo, é muito doloroso essa separação. Eu particularmente, eu passei por situações dessa, né, assim, um pouco distante do meu contexto, os mais próximos, graças a Deus, eram salvos. E a gente sabe que nós que cremos em Cristo Jesus, cremos nele como Senhor e Salvador, a gente tem essa esperança viva, né? Como é que eu posso dizer? Essa realidade tão forte de vida eterna, de ressurreição. Então, mesmo em meio à dor, nós somos confortados, consolados. A palavra nos declara isso, né? E a gente crê na palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e conduta.
E eu quero meditar um pouco com vocês hoje. Na verdade, eu quero abrir meu coração. Eu nem estou muito preocupada em pregar, em tópicos, em pontos. Eu estou mais aqui mesmo hoje querendo abrir o meu coração dentro daquilo que eu tenho vivido e de acordo aqui com a palavra de Deus em alguns pontos, mas eu quero de fato abrir o meu coração nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia já passa de ano, já passou de um ano essa pandemia, uma coisa mundialmente que tem afetado, né? Tem afetado as pessoas no seu emocional, no seu físico, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. É algo assim que tem trazido muita dor, muita dificuldade. Mas também agradecemos e louvamos a Deus porque muitos venceram, muitos conseguiram sair, né, ilesos, né, desse contexto de contaminação, dessa doença. Muitos se recuperaram, alguns tiveram e nem sentiram nada, né, foram assintomáticos. Outros fizeram tratamento, alguns nem precisaram fazer tratamento nenhum, mas né, são muitos casos, inúmeros casos. Então a gente não tem somente uma estatística ruim, a gente também tem uma estatística de saúde, de cura, de restauração, e a gente tem que ponderar e equilibrar todas essas coisas, né? Mas o que eu quero pensar com vocês hoje, o que eu quero abrir meu coração para vocês hoje, pensando no que diz a palavra de Deus, né, sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte, né? Eu quero ler esse texto de Gênesis, eu quero que você abra aí. Em Gênesis, lá no início de tudo, né? Em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui descreve como Deus nos formou, como Deus formou o ser humano. E aqui está bem claro, né? Deus formou o ser humano, formou o homem do pó da terra, que quer dizer o nosso corpo. Também diz que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida é a vida, o espírito, né? A nossa vida está no espírito, o nosso espírito é eterno. E fala que o homem passou a ser alma vivente, então a gente possui uma alma. Nesse versículo a gente vê a composição do ser humano, né? O ser humano, o homem, ele é um ser trino, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita dentro de um corpo. E aí a gente vai entendendo, biblicamente falando, o que essas áreas, aonde essas áreas afetam a nossa vida, o que elas de fato levam a gente a viver como pessoas, como seres humanos. E o espírito simboliza a nossa consciência, o nosso verdadeiro eu. Então, o verdadeiro eu do ser humano não é a aparência, não é o que você está vendo, é o seu espírito, é a sua consciência. A alma é a nossa mente, é a sede da nossa... A alma é onde está a nossa mente, os nossos pensamentos, as emoções, a nossa vontade. Então a alma é um lugar onde os pensamentos, as emoções e a vontade está. Então, e o nosso corpo, que é a casa terrestre, né? A nossa casa terrestre. O nosso corpo é a nossa casa terrestre. Então, o nosso espírito habita dentro desse corpo e possui uma alma. Como ser trino, a gente precisa entender, a gente precisa compreender e viver segundo o que a palavra de Deus diz nesse contexto trino de ser. Então, com o nosso espírito, a gente tem a vida, a verdadeira vida, o verdadeiro eu está no nosso espírito e a gente se relaciona com Deus. É por meio do nosso espírito que a gente tem um relacionamento, a gente tem um contato com o mundo espiritual e a gente que é nascido de novo tem essa conexão, esse relacionamento com Deus, o nosso Pai, que é espírito. Com a nossa alma, isso diz respeito à nossa questão intelectual, aos nossos relacionamentos. Então é com a nossa alma que a gente pode relacionar uns com os outros, conviver uns com os outros, humanamente falando. E o nosso corpo,
Nosso corpo é onde estão os 5 sentidos, né? Os 5 órgãos dos sentidos, que é a nossa visão, que é a nossa audição, que é o nosso olfato, o paladar, o nosso tato. E é com eles, com esses 5 sentidos, que nós podemos nos relacionar com tudo aquilo que Deus criou. Então nós podemos ver tudo que Deus criou, a gente pode sentir o cheiro das coisas que Deus criou, a gente pode tocar nas coisas que Deus criou, a gente pode ouvir os sons, a gente pode sentir o sabor. Então é com o corpo que a gente se relaciona com as coisas externas. E a gente precisa entender que essa vida que nós recebemos dentro desse contexto de ser trino, o período que nós vivemos aqui na Terra, a gente tem que viver da melhor forma, desfrutar da melhor forma. E a gente sabe que ao longo da vida nós enfrentamos adversidades, a gente vivencia momentos difíceis, a gente vai passar por lutas. Mas quando nós entendemos quem somos e a quem nós pertencemos, nós conseguimos viver de vitória em vitória, mesmo mediante a dor, mesmo mediante as adversidades, porque Deus tem a condição, a possibilidade de você, eu e você, de nós vivermos de uma maneira aonde pelo Espírito humano sejamos guiados pelo Espírito de Deus, aonde nós podemos, por meio da nossa alma, ter pensamentos segundo a palavra, ter uma mente renovada e pensar como Deus pensa. E ter as nossas emoções influenciadas pela verdade do reino. E ter a nossa vontade subjugada ao querer de Deus. Deus nos deu livre arbítrio. Deus nos deu poder de escolha. E cabe a mim e a você fazer essa escolha. Decidirmos como queremos viver. Como queremos ser, como queremos fazer, aonde queremos estar. Porque Jesus nos deu essa possibilidade de vivermos o melhor e através do nosso corpo poder ir em lugares, provar coisas, experimentar coisas gloriosas que não tragam para cada um de nós peso, condenação e culpa, que é o que o pecado faz. E a gente vê aqui em Gênesis do capítulo 1, no versículo 1 ao 31, quando Deus fez todas as coisas e ele diz que tudo era muito bom, foi muito bom. E aí depois ele fala aqui no Gênesis 2, né, versículo 7, quando ele formou o homem. E aí depois também em Gênesis fala de quando ele fez a mulher, essa adjutora, e fez do homem e uma mulher um só. E aí a Bíblia vai descrevendo e vai mostrando esse plano original, esse plano glorioso. Mas também aqui em Gênesis mostra o momento aonde houve a menção da morte. E aí eu quero falar com vocês sobre isso, porque aqui em Gênesis, Deus dá uma ordem para Adão e Eva. Ele diz para eles que eles poderiam comer de todo o fruto ali das árvores que havia no jardim. Mas somente de uma árvore eles não poderiam comer o fruto. E Deus dá ordem para eles que se daquele fruto eles comessem, eles iam morrer. Ali foi pronunciado, foi mencionado sobre a morte. Ali Deus dá um aviso, alerta sobre a morte. E aí a gente sabe o que aconteceu, talvez muitos não saibam, é só ler Gênesis. E ali a gente vê em Gênesis 3, capítulo 3, eu quero ler com você essa parte, que fala assim, ó, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois da ordem que Deus deu, aqui em Gênesis 3 mostra a queda do homem, a queda do ser humano. Aqui mostra como a morte entrou no mundo. Foi por meio dessa desobediência, por meio desse pecado. Porque Deus não nos criou para morrer. Deus não nos criou para nos separarmos dele. Deus não nos criou para que nós fôssemos separados das pessoas que nós amamos. Deus nos criou como seres eternos para viver eternamente e desfrutar de uma vida abundante, eterna. Mas por conta dessa desobediência, por meio da queda do homem, do ser humano, o pecado entrou, a morte entrou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí aqui em Gênesis capítulo 3 diz assim, ó, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse,
Ó, logo de cara você vê que o inimigo, a serpente aqui representado, representando Satanás, ele tira o senhorio, ele tira a palavra senhor, ele só fala Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Satanás começou a trabalhar ali na mente de Eva, convencendo ela, distorcendo a palavra, distorcendo o mandamento, a ordem de Deus, para tentar convencê-la a comer daquele fruto. E aí a Bíblia começa a descrever, né, que ela diz assim, desse fruto não devemos comer, nem tocar nele, para que não morramos. Porque Deus disse: vocês não vão poder comer desse fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A morte vai entrar, o pecado vai entrar e a morte vai entrar. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, olha como o inimigo trabalha. Olha como o inimigo da nossa alma trabalha. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então olha como ele trabalha, e ele continua trabalhando da mesma forma. E ele diz assim: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, a morte entrou no mundo. A morte entrou por conta da desobediência, por causa do pecado. O que é pecado, Zenaide? É toda e qualquer forma de desobediência a Deus e a sua palavra. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos, não há um justo sequer na terra. Você precisa entender e compreender isso. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão separados. Porque foi uma condição de pecado que passou de geração a geração, veio de Adão e Eva passando de geração a geração. É algo no contexto espiritual. Por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você faça boas obras, por mais que você seja legal, divertido, por mais que você seja uma pessoa moralmente correta, uma pessoa que honra seus compromissos, você precisa entender que espiritualmente você está separado de Deus. O pecado fez isso lá no início. Eu também, há muitos anos atrás, eu não aceitava e não concordava com isso, de que eu era uma pecadora. Imagina, eu não faço mal para ninguém, eu procuro ajudar todas as pessoas. Mas aí eu entendi, graças a Deus, o Evangelho chegou até mim. E o Espírito de Deus, não foi homem, não foi mulher, foi o Espírito Santo, que usou sim um homem, usou uma mulher, e veio e pregou o Evangelho. E esse Evangelho, essa palavra gerou fé no meu coração e o Espírito Santo me convenceu de que eu era pecadora, porque eu já tinha nascido em pecado. Um pecador, ele é pecador não é porque ele peca porque ele já nasceu pecador. E aí o Evangelho mostra, o Evangelho que é as boas novas, é a boa notícia, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a salvação e a justificação também entrou no mundo por meio de um homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu quero ler com você a passagem de Atos capítulo 4, se você pode acompanhar, abra aí na sua Bíblia. Gosto muito desse texto. Atos capítulo 4, e versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há salvação em Cristo Jesus, há perdão para os nossos pecados em Cristo Jesus. Jesus, ao morrer naquela cruz, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si
todas as nossas enfermidades e dores. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. Jesus, o Filho de Deus, nunca pecou nem em pensamento, santo e perfeito, mas por amor a mim e a você, Ele vai para aquela cruz, toma o nosso lugar e paga a nossa dívida. Nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta da escravidão, nos liberta de Satanás. Somente nele há salvação, somente nele, ele é o único, ele é o Cordeiro Santo de Deus, o único que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que derramou o seu sangue por mim e por você. Há poder no sangue de Jesus Cristo para nos lavar de todo o pecado, de toda imundícia, toda injustiça. Há salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é a esperança. Somente em Jesus há salvação. Se você que me ouve agora, você já é salvo. Que você celebre a sua salvação todos os dias. Que você glorifique a Deus por sua salvação. Que você exalte a Deus pela graça e o amor dele, a misericórdia. Por este amor inexplicável, imensurável, imutável que te alcançou. Celebre, porque ainda que você venha pecar hoje, você se arrepende, pede perdão, Ele te perdoa. Se você se arrepende e confessa o pecado, Ele te perdoa. Então você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, você é salvo, exalte e engrandeça esse Senhor glorioso que nos salvou. Mas se você hoje está me ouvindo, está assistindo essa live, seja agora no ao vivo ou depois, e você ainda não é salvo, você ainda não nasceu de novo, você tem a oportunidade de hoje, crendo nas Escrituras, tomar uma firme decisão de entregar sua vida a Jesus, nascer de novo. Porque a Bíblia fala, aqui em Gênesis a gente vê a primeira menção sobre a morte. E a gente também entende, a gente sabe por meio das Escrituras, que há 3 tipos de morte. E se você nunca, em nenhum momento da sua vida, confessou Jesus, entendeu o plano da salvação, você precisa fazer isso hoje. É tão simples. Mas antes da gente fazer essa oração de entrega, essa oração de salvação, eu quero falar com você um pouquinho sobre os 3 tipos de morte que existem. Amém? Eu quero descrever o que ocorre. A Bíblia fala, nesse momento que nós lemos, que se eles comessem do fruto, se eles desobedecessem e comessem esse fruto, eles iam morrer. E realmente, eles comeram do fruto. Eles desobedeceram e comeram do fruto e eles morreram. Mas eles morreram, aquele tipo de morte foi uma morte espiritual. Porque Adão e Eva continuaram vivos fisicamente. Mas espiritualmente, eles morreram. Que tipo de morte foi aquela que aconteceu com Adão e Eva? E que depois aconteceu sobre toda a humanidade? É o tipo de morte aonde nós somos separados de Deus. Aonde nós perdemos a comunhão com Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E uma vez que Adão e Eva desobedeceram o pecado, naquele momento eles morreram espiritualmente e foram separados de Deus. E esse pecado veio sobre toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão separados de Deus. Outra morte que a Bíblia descreve é a morte física. O que é a morte física? É a separação do corpo do espírito. É a separação que ocorre entre o corpo e o espírito. Então, quando a gente vivencia um luto, vivencia a morte de um ente querido, naquele momento, aquela morte está representando o quê? Que houve uma separação entre o corpo e o espírito. Mas existe uma outra morte, que é a morte eterna, ou a segunda morte. Essa morte caracteriza a separação eterna de Deus. Eterna de Deus. Então, a primeira morte, onde tudo começou,
onde começou com a queda de Adão e Eva, onde o pecado entrou na humanidade. Essa morte separou todo o ser humano de Deus. Separou o ser humano de Deus. O homem perdeu a sua comunhão com Deus, com o Criador. Embora continuasse vivendo, gerando filhos, eles estavam espiritualmente separados de Deus. Talvez você que me ouve agora, você que está me assistindo, talvez você é essa pessoa que não sabia disso e achava por estar vivo que você está bem, que você tem comunhão com Deus, mas se você não nasceu de novo, você ainda está separado de Deus. Você não tem comunhão com Deus. Você pode dizer que acredita em Deus, mas se você não nasceu de novo, a sua comunhão com Deus está rompida. Essa morte trouxe morte física, que é a separação entre o corpo e o espírito. E essa morte também trouxe a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então, o que a gente precisa entender em nome de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E essa vida afetou o nosso espírito, trazendo comunhão com Deus novamente, trazendo conexão ao Todo-Poderoso novamente. Essa vida em Cristo Jesus vai afetar o nosso corpo. Vai afetar nosso corpo, porque vai chegar o dia da ressurreição. Jesus Cristo morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Jesus vive. O nosso Redentor vive. E a Bíblia diz, Jesus disse lá em João, Evangelho de João 11, que aqueles que creem nele, ainda que morra, viverá. A vida de Deus, a ressurreição de Deus afetou o nosso corpo. Vai chegar o dia onde todos aqueles que partiram ressuscitarão com Cristo e receberão corpos glorificados. Aquele corpo que outrora estava lá em decomposição, no dia da ressurreição de Cristo, vai ser glorificado e vai se unir ao Espírito. E também a vida em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, afetou o nosso destino eterno. Nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Estaremos eternamente com o Pai. Não haverá separação. A Bíblia nos descreve sobre dois destinos eternos: céu ou inferno. Com Deus ou separado para sempre de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que você venha compreender e entender essas verdades. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é fiel. Tudo passará, tudo aqui nessa terra vai passar, tudo. Mas as palavras do Senhor não passarão, jamais passarão. O Senhor Jesus veio, Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Ele veio, pagou a nossa dívida. Ele se fez pecado no nosso lugar. Existem inúmeras passagens que poderia te mostrar. Mas o que eu quero é que você entenda que há salvação em Cristo Jesus, que há vida em Cristo Jesus. Você que já é salvo, medite nessas verdades. Você que já é salvo, seja consolado e fortalecido por essas verdades. Jesus Cristo disse, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, crede em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu fui preparar-vos lugar, e eu voltarei e os levarei, para que aonde eu esteja, você também esteja. Nós estamos aqui como cristãos para encorajar e consolar uns aos outros com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo te fortaleça e te console nesses dias de dor, de separação, mas que você venha crer, venha se firmar nessa verdade, venha se apegar a essa verdade, sabendo que vai chegar o dia onde nós todos estaremos juntos com o Senhor, juntos com nossos amados. Agora você que me ouve, mas que ainda não é salvo, você não tem convicção, você não tem certeza de salvação. A Bíblia diz, eu quero ler esse texto para você. A Bíblia diz em Marcos, aleluia, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Eu estou aqui pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas notícias. Qual é essa boa notícia, Zenaide? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz em teu lugar. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para que você tenha vida. E você tenha vida eterna em justificação. E aí Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E ele diz: os sinais seguem, acompanham aqueles que creem. Se você crê, sinais de cura, de prodígios, de maravilha, de salvação. A salvação, a vida eterna está sobre a sua vida. É sua, é um fato, é uma realidade. Independente do que você possa ver, sentir, acontecer, se você crê no Senhor Jesus, se você crê no Evangelho e for batizado, você é salvo. Aqui está escrito. A Bíblia também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Jesus diz no seu Evangelho, nos Evangelhos, todos os Evangelhos: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A morte vem para todos. A morte vem para todos. Os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, mesmo aqueles que ressuscitaram, que viveram o milagre da ressurreição, passado um tempo eles partiram, eles morreram. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles não morreram, eles dormem. Eles dormem esperando o dia da volta de Jesus, o dia da ressurreição. Mas aqueles que não crerem em Jesus, aqueles que não creem no Filho de Deus, estão condenados, estão mortos espiritualmente, estão separados de Deus. E você precisa entender que a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é uma porta que te dá acesso a uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Em nome de Jesus Cristo. Jesus também disse, quero ler esse texto com você, no Evangelho de João. Nós estamos já caminhando para encerrar. Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, Jesus tem um diálogo, tem uma conversa com um dos maiores religiosos da época, um homem muito religioso, um homem devoto à sua doutrina, um homem que conhecia da doutrina que ele cria, né, afinco, a fundo. E esse homem, bem à noite, no final do dia, à noitezinha, ele vai a sós fazer umas perguntas para Jesus. E ele chega para Jesus, Nicodemos, aqui a partir do versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água, quem não nascer da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Quero também ler esse texto com você de Romanos, para você que ainda não nasceu de novo, para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, para você que ainda não tem salvação.
Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, está escrito assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra de Deus, ela tem que estar perto de você. Essa palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. Aí o versículo 9 diz assim, ó, é uma condição, é se você crê. A salvação é se você crê, é condicional. Deus não vai nos obrigar a nada, nada, nada. E ele diz assim, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não só como Deus, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí no versículo 11 diz, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo, não será confundido. No versículo 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode hoje, você que ainda não é salvo, você que ainda não nasceu de novo, você pode receber a sua salvação. Você pode nascer de novo de uma maneira instantânea, milagrosa, em questão de minutos, frações de segundos. Apenas se arrependendo dos seus pecados, crendo com o seu coração e confessando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida totalmente ao Senhor, entregando o seu espírito, a sua alma e o seu corpo ao Senhor, se rendendo totalmente a Ele, pertencendo a Ele, sendo dele. A Bíblia diz que quando o milagre do novo nascimento ocorre, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito de Deus vem nos sela e vem habitar entre nós, vem habitar em nós, habitar dentro de nós, habitar no nosso espírito. E por isso nós recebemos o testificar, a convicção da salvação. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero deixar essa palavra para você. Você que já é salvo, você ouvindo essas verdades, a única coisa que você precisa fazer é celebrar, adorar, exaltar e agradecer ao Senhor pela sua salvação, pela sua redenção, pelo dia glorioso que nós estaremos com Ele eternamente, com nosso Senhor. E você que nos ouve e nunca fez essa oração de entrega, você que não tinha salvação, que não era salvo, e entendeu o Evangelho nesse momento, que compreendeu a simplicidade de ser salvo e entregar a sua vida para Jesus, você vai viver uma nova vida. As coisas vão mudar gradativamente, porque a salvação, o milagre da salvação é instantânea, mas a mudança de caráter, as mudanças que precisam ocorrer na nossa vida é gradativa, é um processo, é por meio do conhecimento da palavra, é por meio de um relacionamento com o Espírito Santo, mas o início, a nova vida começa com essa confissão, com essa entrega. E eu quero, no nome de Jesus Cristo, declarar sobre a sua vida um novo tempo, mesmo mediante esse momento que nós estamos vivendo de dor, de tristeza, tanto sofrimento. Eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de refrigério, um tempo de consolo, de conforto, de uma maneira tão gloriosa, que você vai consolar a muitos e declarar sobre você que não era salvo, que hoje é o dia da sua salvação. Não é por acaso que você está nos assistindo hoje, não é por acaso que você parou para assistir essa live. Você está no dia que Deus preparou para a sua salvação. Amém? E eu quero fazer 3 orações nesse momento. Eu quero fazer a oração para aqueles que querem nascer de novo, que querem receber a salvação. A Bíblia diz que somos salvos mediante a fé. É pela graça, mediante a fé. E isso é um dom de Deus, não vem de nós, para que a gente não se glorie. A salvação é de graça, é por meio da fé, é crer e receber. Amém? E aí, dessa maneira tão simples, mas tão poderosa, você pode receber a vida de Deus, a natureza de Deus e viver um novo tempo.
e mesmo mediante tudo que a gente está passando, desfrutar de consolo, de fortalecimento e de uma convicção, de uma esperança que há ressurreição em Cristo Jesus e que há vida em Cristo Jesus e que a morte não é o fim e que a morte, para aqueles que creem, é uma porta de acesso a uma eternidade com Deus, e para aqueles que não creem, é uma porta de acesso à separação eterna de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, que você feche os seus olhos nesse momento e vamos fazer essa oração. Primeiramente, a oração de entrega para você que quer receber a sua salvação. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de placa denominacional, não estou falando de religião. Eu estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando de um Deus que te amou de tal maneira que entregou seu único filho para morrer naquela cruz, em teu lugar. E se você crê, você não vai perecer, mas você vai ter vida eterna. Então essa é a primeira oração. Feche os seus olhos. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. E eu creio que o Senhor é Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio que ao morrer na cruz, o Senhor levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades. E eu creio que o Senhor ressuscitou, que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ressuscitou dentre os mortos, e o Senhor vive. E a partir de agora, eu creio com o meu coração, e eu confesso com a minha boca, que o Senhor, Jesus, é o meu único e suficiente Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados, e eu recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém? A minha oração é que o Espírito de Deus te cele neste momento e que o milagre do novo nascimento ocorra no teu espírito e que você comece a partir de hoje a viver uma nova vida em Deus, lendo as Escrituras Sagradas e tendo um relacionamento com o Espírito Santo. E você vai ser direcionado ao Senhor para conhecê-lo cada vez mais. Quero orar por aqueles que já são salvos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo milagre do novo nascimento que já ocorreu em nossas vidas. Queremos te agradecer pela vida eterna. Queremos te agradecer, Pai, pelo consolo, pelo conforto, pelo fortalecimento que vem de Ti e da Sua palavra. Quero, Pai, no nome de Jesus Cristo, mesmo mediante a dor, mesmo mediante o sofrimento, muitas famílias estão sofrendo, que elas possam, nesse momento, Pai, se fortalecer em Ti, se alegrar na ressurreição, se alegrar na vida eterna que é em Cristo Jesus. Eu os abençoo, Pai. Eu os abençoo no nome de Jesus Cristo e eu declaro a sua paz, que excede todo entendimento, sobre, Pai, todos aqueles que são salvos e que sabem que em Ti há uma esperança viva, ressurreta, que é Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma oração por aqueles que estão enfermos. Você vai apresentar ao Senhor aqueles que estão passando por uma enfermidade. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, clamamos ao Senhor por todas as pessoas, sejam elas salvas ou não. Nós oramos por todos aqueles que estão sofrendo e padecendo neste momento. Oramos e clamamos ao Senhor para que haja cura, para que haja saúde divina, cura divina. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde estiver um enfermo nesta hora, que o Senhor possa tocar com o seu poder, no nome de Jesus Cristo. Levantar os enfermos do leito. Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, que eles sejam tocados pelo seu poder, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, o Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que cura todas as enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Pai, toda doença, toda enfermidade que queira, no nome de Jesus, assolar e afligir as pessoas, Pai, nesse momento, seja Covid ou qualquer outra doença. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor enviou a Sua palavra para nos sarar e nos livrar de todo o processo de morte. Enfermidade é processo de morte e nós somos livres, Pai, no nome de Jesus. Também eu quero, Pai, nesse momento orar, clamar ao Senhor por aqueles que estão vivenciando luto, que estão agora num momento de dor, de tristeza, de pesar, porque houve uma separação física dos seus amados.
Espírito de Deus, Espírito Consolador, conforta esses corações, consola esses corações, derrama a sua paz, testifica no Espírito de cada um deles. Ah, Pai, a salvação, a ressurreição, a esperança viva que há em Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos venham ser fortalecidos nesses dias e que o Senhor venha usá-los para consolar a outros, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos, nós te agradecemos por esse período tão maravilhoso, tão precioso na sua presença. Agradecer por teu amor, pois o seu amor, Pai, é sobre todos. O Senhor ama todos, o Senhor ama todos, o Senhor Jesus morreu por todos. Todos já estão salvos, só precisam conhecer essa verdade, crer e receber. Oh, Pai, que este milagre tenha ocorrido nesse dia e nos dias vindouros que as pessoas irão ouvir essa live e assistir. Pai, eu quero, no nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor pela presença da Regiane na tradução de Libras. Agradecer ao Senhor pela presença, Pai, da Jaque, o filhinho da Rê. Quero te agradecer, Pai, por todos que estão por detrás dos bastidores, por todos que estão envolvidos nessa transmissão. Pai, abençoa e que todos, Pai, todos tenham acesso às verdades do reino, que possa adentrar no reino e ver o reino, porque a Tua palavra diz, Pai, que quando nós nascemos de novo, nós somos tirados do império das trevas e nós somos levados, transportados para o Teu reino, e no Seu reino, Pai, a paz, a alegria, a justiça. Obrigada, Senhor, a Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Antes de nós encerrarmos completamente, eu quero dar um aviso importante. Nós temos intercessão de segunda a sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Temos também de segunda, quarta e sexta, às 15 horas. É só você entrar em contato comigo, eu te adiciono a esses grupos de chamada de vídeo. O outro aviso é que a partir desse próximo domingo, os cultos presenciais e a transmissão também via Facebook será às 18 horas, o horário mudou, agora será às 18 horas, tá bom? Em nome de Jesus. Que você vá se preparando, vai se organizando e vai já separando as suas premissas. Nós estamos caminhando já, né, praticamente para metade do mês, no final do mês, e que você separe os alimentos para que você possa continuar contribuindo com essas ONGs, instituições, que você continue devolvendo a parte que cabe ao reino de Deus, sendo um dizimista, ofertante, para que a gente continue apoiando os missionários, apoiando essas instituições, em nome de Jesus Cristo, e que você viva os melhores dias da sua vida, que você viva os melhores dias da sua vida enquanto você peregrina aqui nessa terra, amém? Porque há um lugar glorioso, maravilhoso. Nosso lugar não é aqui, aqui não é a nossa morada, há uma morada celestial. Nós breve voltaremos para casa, não sabemos o dia, se é hoje ou amanhã, a gente não sabe. Uma coisa é certa, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus tem uma morada celestial aguardando. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Que você tenha o sono dos justos. Deus abençoe.